Se eu me prestasse a falar tudo que a Globo quer, eu estaria hoje nas primeiras páginas do jornal Globo, estaria na Globo News, estaria todo dia no Fantástico. E ninguém está me vendo lá. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é João Migovski, médico, e hoje de pai para filho tá diferente. O Edmilson, meu pai, recebeu mais de 500 comentários criticando uma entrevista que ele concedeu em fevereiro de 2020 no Domingão do Faustão. Como eu sei que você vai gostar muito desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você mais ama. Eu fiz questão de sair do meu papel de filho e colocar o meu pai na parede. Eu não dei moleza para ele e você vai conferir agora. Mas antes, vamos ver a declaração dele no dia 2 de fevereiro de 2020. São 14 mil casos no mundo, mais de 300 mortos. 20 países já têm esse problema. Claro, a partir da China, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, entre outros. No Brasil, tem 16 casos suspeitos. Felizmente, nenhum caso confirmado. Tranquiliza a gente, doutor. O que a gente vai fazer nesse carnaval? Super, doutora Edmilson. Essa pergunta é excelente, né? Nós estamos vivendo nesse momento o verão aqui, né? O verão não é uma praia boa para o vírus, né? O vírus gosta de ambientes mais frios, como está agora no momento no Sudeste Asiático, está inverno. Então, existe a possibilidade de chegar aqui, mas a probabilidade de se disseminar, como está ocorrendo no Sudeste Asiático, é menor do que aqui por conta do verão que nós estamos atravessando. Vírus tem um jeito. Os vírus respiratórios, em geral, eles se transmitem mais facilmente nos meses mais frios. E a gente está no mês quente agora, né, Faustão? Ainda bem. Então, assim, eu não acho que as pessoas devam deixar de curtir o carnaval, mas aqui negócio, né? Botar camisinha e lavar bem as mãos, né? E evitar contato com pessoas com quadro respiratório. O infectologista Edmilson Migovski. Doutor Edmilson, no dia 2 de fevereiro de 2020, o senhor deu uma declaração no Faustão. O senhor lembra dessa declaração? Sim, me lembro bem. Até porque as pessoas vira e mexe mandam para mim, né? E o que o senhor disse naquela ocasião? Que seria seguro as pessoas pularem carnaval naquela época, porque nós não tínhamos Covid no Brasil. Se você pudesse voltar no tempo, a sua resposta seria a mesma? Sim, seria. Seria a mesma resposta que eu dei naquela ocasião, prevalece até hoje. Até me deu o trabalho de rever a entrevista e sou capaz de realmente reafirmar tudo que eu falei na ocasião, no contexto que nós estávamos atravessando na época, né? Os dados epidemiológicos apontavam para a segurança do carnaval em 2020. Você disse que os dados epidemiológicos falavam a favor da manutenção do carnaval. Por quê? Porque, na verdade, não tinha casos da Covid-19 no Brasil. Os casos que foram detectados no Brasil, os primeiros casos, começaram a ser observados na segunda quinzena de março, e todos os casos tinham relação direta com pessoas que vieram de países, né, onde a Covid-19 estava tendo grande circulação. O vírus que causa a Covid-19 estava tendo grande circulação, como, por exemplo, Itália, França e outros países europeus, Estados Unidos, na China também, onde surgiu esse novo coronavírus. Então, assim, não houve, se tivesse sido o carnaval responsável, você teria cerca de uma semana, ou no máximo 2 semanas depois do carnaval, os casos relacionados com o carnaval. Isso não foi observado. Inclusive, dados da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pesquisa que foi conduzida pelo professor Amilcar Tanuri, que é virologista, é o chefe do laboratório de virologia molecular. Eu fiz essa pergunta para ele. Ele me respondeu, não, os casos no Rio de Janeiro nós já detectamos na segunda quinzena de março. Até ele falou assim, até fiquei um pouco preocupado, porque nós pegávamos alguns pacientes com o quadro respiratório, fazia o teste, que é o PCR, que é aquele que você faz com cotonete, com suave no nariz, e todos estavam dando negativo, a ponto, ele falou aí, de eu pensar que o meu método de detecção estava bom e fazer um reteste para validar o meu método. E aí não, o método estava perfeito, tudo bonitinho, muito bem, obrigado, e os casos só começaram a positivar na segunda quinzena, ou seja, bem depois do carnaval, e todos os casos relacionados com pessoas que comprovadamente estavam chegando no Brasil provenientes de países onde o vírus já estava circulando. Então, assim, é uma falácia, ou é uma tentativa de
me colocar numa saia justa, isso não é verdadeiro, não é legal. O fato é que não existe relação do carnaval com a Covid-19 no Brasil. A relação que há de pessoas que, de repente, se aproveitaram do carnaval, do feriado grande, para viajar e circularam por países onde estava tendo a Covid-19. E quando chegaram carregando o vírus para cá. E aí você tem a introdução. Se porventura o carnaval fosse o grande vilão em 2020, o que teria ocorrido? Um espaçamento, uma localização mais pulverizada dos casos e não caprichosamente Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Zona Sul do Rio, que é o local que agrega as pessoas com poder aquisitivo maior e que com maior frequência viajam para a Europa, para os Estados Unidos e para outros países. Então, assim, foi muito claro para mim. Então, é leviano, né, quando a pessoa tenta imputar a mim algum tipo de conluio com a TV Globo, no sentido de dizer que eu estava defendendo o carnaval porque a Globo vende o carnaval e fatura muito com isso. Eu não mudei de opinião em relação a isso, continuo com a mesma opinião, e se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu falaria as mesmas coisas. É claro que hoje a gente tem muito mais conhecimento acerca da vacina, acerca da transmissão, acerca da medicação imediata, minimizando o risco do paciente agravar, né? Mas é bom a gente sempre contextualizar. Na época, o carnaval não foi o vilão na transmissão da Covid-19 no Brasil, né? Isso em 2020. Tanto é que em 2021 não teve carnaval e eu fui favorável a não ter carnaval. Por outro lado, eu não sou favorável ao lockdown, como tem sido feito, porque isso comprovadamente aumenta muito mais o surgimento de cepas agressivas, aumenta o risco de morte, aumenta o risco de situações que a gente não teria se não tivesse lockdown. Então, lockdown para mim é algo que também deveria ser do passado, mas infelizmente, né, a gente continua vendo uma força no sentido de manter esse tipo de ferramenta como sendo algo efetivo, quando na verdade não é nem seguro, nem eficaz em reduzir a transmissão do vírus que causa a Covid-19. Dr. Migovski, eu vou ler os comentários que deixaram em um vídeo seu no YouTube e eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre eles, tudo bem? Ok. O Almir disse: esse Dr. Edmilson é o mesmo que foi no programa Faustão e disse que esse vírus não era letal. Não falei em nenhum momento que não era letal. Eu, inclusive, falo de letalidade de 2% na época. Isso aí não é verdadeiro. Eu falei que no carnaval a chance de transmitir o vírus seria menor por conta de não ter ninguém com vírus aqui no Brasil na época, não tinha mesmo. Eram 14 mil casos no mundo, né, em alguns países, em 20 e tantos países, e não tinha chegado no Brasil ainda. Então ele falou bobagem, não falei nunca que não era letal. O Orlando Teixeira falou o seguinte: lembra? Liberou o carnaval no país todo, porque a Globo já tinha programação vendida. Lucros, lucros, lucros. O senhor esteve no Faustão no início do ano passado e se omitiu. Não, na verdade, não me omiti, não mudei nada a minha opinião acerca disso. Tanto é que os casos da Covid-19, todos os casos, foram relacionados com pessoas que viajaram para países onde estava circulando o vírus. Na época, você já tinha casos na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Itália. E todos os casos detectados no Brasil, a princípio, foram de pessoas que tinham se relacionado com essas pessoas que tinham viajado. Não houve aumento da incidência logo depois do carnaval. Os casos ocorreram na segunda quinzena de março e não logo após o carnaval, como seria esperado caso o carnaval fosse o grande vilão na transmissão da Covid-19 naquela ocasião. Mas eu fui favorável, por exemplo, a não manter o carnaval em 2021, embora tenha as minhas restrições em relação ao lockdown, mas não dá para aglomerar, né? Por último, o Ronaldo Correia comentou o seguinte: ué, mas você não disse quando foi no Faustão que quando o Covid chegou no Brasil que as pessoas podiam curtir o carnaval tranquilamente e que as doenças respiratórias se manifestam mais no frio e que estávamos no período quente, não tinha maiores problemas? É fanfarrão que chama? Fanfarrão? Isso é um absurdo ele, né? Ele me chamou de fanfarrão. Está falando bobagem, porque na verdade não houve aumento dos casos durante o carnaval e nem logo depois do carnaval. Porque, na verdade, se tivesse sido o carnaval o grande vilão, como a gente vê isso em algumas viroses, algumas vírus influenza, você sempre tem aquela brincadeira de dizer: essa é a gripe beija-flor, é a gripe mocidade, sempre fazendo uma relação a alguma escola de samba que ganhou na época, porque é muito comum você ter o vírus de influenza circulando nessa época, porque você recebe pessoas de fora do país. Mas no caso da Covid-19, isso não foi observado. Até poderia ter sido observado, viu? Mas não foi. Então, repito, o carnaval não teve influência na Covid-19 em 2020.
Os casos todos foram relacionados com pessoas que vieram de fora, brasileiros que chegaram no Brasil provenientes de países onde estava tendo a circulação do vírus. Então isso aí é leviano. Então deixa aí uma mensagem para os seus críticos, que foram muitos. O que você tem a dizer para eles? Não, na verdade, eu não me vendo. Quem conhece a minha biografia sabe que eu combati a corrupção, que eu sempre fui uma pessoa muito correta. Se verificarem em algum momento o meu nome nas páginas policiais combatendo o crime e não me favorecendo de alguma coisa que pudesse ganhar de forma ilícita, né? Eu tenho minha vida totalmente transparente, tudo que eu ganho é declarado, e a gente tem realmente uma tranquilidade e a consciência tranquila de que eu tenho transmitido o melhor para os nossos seguidores, para os nossos internautas. É sempre a minha preocupação. É óbvio que as informações de saúde, elas podem, com o tempo, perder a validade, porque tem outros trabalhos, novas evidências, e você vai tendo que adaptar a tua opinião de acordo com novas evidências científicas. Mas nunca eu vou emitir uma opinião por interesse da TV Globo, TV Record, TV Band ou SBT. Tanto é que eu sou uma pessoa que até hoje eu falo em todas as emissoras, falo na Sul América Paradiso, na Rádio Utopia, eu falo em várias rádios, jornais e TVs, e tenho falado menos hoje no Sistema Globo de TV por conta da minha opinião. Eu tenho uma opinião contrária ao lockdown, tenho uma opinião favorável à medicação imediata, tenho uma opinião favorável à vacinação também, mas que infelizmente algumas emissoras só querem ouvir a favor do lockdown, a favor da vacina e contra a medicação, porque o que eu falo é baseado em convicção, baseado na literatura, baseado na minha experiência clínica, baseado em vários artigos científicos que corroboram com a minha opinião. Então eu faço um compilado desses dados e emito a minha opinião, que pode estar errada eventualmente, mas na época do Faustão não estava errada.